13 de maio de 1888. Esta foi a data em que a escravidão foi abolida no Brasil. Mas o que de fato mudou desde que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Com a entrada em vigor desta lei, o trabalho escravo foi proibido no nosso país. Mas ainda hoje, 130 anos depois, brasileiros são resgatados de condições subhumanas, onde eram submetidos a tratamento degradante em frontal violação da nossa lei maior. É o chamado trabalho análogo ao de escravo, o que também é repelido pela nossa lei penal. E é sobre isso que nós vamos falar no programa Artigo 5º de hoje. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui no estúdio eu recebo Marinalva Dantas, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, e a historiadora Renízia Garcia Felice, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora Marinalva, gostaria que a senhora começasse nos dando um exemplo prático do que é considerado um trabalho análogo ao de escravo. O que vocês encontram quando chegam nesses locais? São mais de 20 anos de combate a essa escravidão contemporânea e eles já sabem que algumas coisas de cara já vão denunciar que é trabalho escravo. Então eles procuram ter uma vitrine mais humanizada do trabalho e se a pessoa não for persistente e não souber realmente onde estão os focos daquela parte mais degradante, a pessoa vai achar que está tudo bem. Mas tem umas fachadas, sim, para iludir a pessoa que está chegando e não sabe onde estão os verdadeiros escravos, porque tem vários níveis de tratamento dentro de uma mesma propriedade. A minha colega fala, inclusive, de empregados de estimação, os vaqueiros e pessoas que têm melhores condições. Agora, doutora Renízia, a gente fala trabalho análogo ao de escravo. Por que é tratado dessa forma e não como trabalho escravo? É a chamada escravidão contemporânea, como a doutora Marinalva falou aqui? E nós trabalhamos hoje um termo que é escravizados. Na verdade, são pessoas escravizadas numa condição econômica que não as permite aspirar a uma outra forma de exercer nenhuma outra função. Na verdade, a condição de vida dessas pessoas é que faz com que elas se submetam a esse tipo de exploração. É análogo, porque a pessoa não tem nenhum direito. Então, a pessoa que está numa necessidade extrema, se você chega e oferta para ela determinada quantia que vai dar um mínimo, a sobrevivência mínima de alimentação, por exemplo, para os seus familiares, ela segue. O problema é que quando ela chega no lugar em que ela vai exercer essa função, que não é exatamente a função pela qual ela foi, entre aspas, contratada, ela ainda tem que se submeter, por exemplo, você tem uma vendinha no lugar, né, na região, e ela precisa se alimentar, ela também vai se endividando cada vez mais. Então é um ciclo, e um ciclo vicioso, em que a pessoa não consegue se desvencilhar. É análogo no sentido em que a pessoa não tem a sua humanidade preservada. Se você fala do período escravocrata, eram coisas, peças, consideradas peças. Depois que nós estamos você falou da Lei Áurea de 1888, mas não só isso, mas na Primeira República, na Segunda República, entende-se que todos nós seríamos tratados como cidadãos e cidadãs. Isso nunca aconteceu no Brasil. E um grupo especificamente, alguns segmentos especificamente, têm sido menos valorizados e numa subcidadania. Então, é análogo em que sentido? Os tempos mudaram, mas as condições permanecem muito similares. Bom, e os números mostram que muitos trabalhadores continuam em situação degradante. Uma pesquisa feita pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2016 e apresentada em setembro de 2017, estima que mais de 40 milhões de pessoas estão em situação análoga a de escravos no mundo. No Brasil, no ano passado, foram resgatados 510 trabalhadores em ações do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos assistir agora a um trecho do vídeo produzido pela ONG Repórter Brasil, que explica um pouco mais sobre como as pessoas entram nesse tipo de situação. Acompanhe aqui. Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido.
Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Bom, doutora Renise, isso vai de encontro ao que a gente veio falando aqui antes. Muitas vezes as pessoas não sabem que elas estão nessa situação de trabalho escravo. Não é que ela não saiba. Quem vive essa situação sente na pele o que está passando. Ela não consegue ter elementos para explicar essa situação. Esse é um ponto. E uma outra coisa que me chamou a atenção que pode dar um entendimento errôneo é que essas pessoas estariam localizadas em meios rurais, apenas no meio rural. E não é assim, né? Nós temos, por exemplo, muitas pessoas que trabalham como empregadas domésticas, entre aspas, em condição também de trabalho escravo, né? São pessoas que vivem anos e anos em casas de família e que por laços afetivos que criam com essa patroa, com esse patrão, a pessoa não consegue fazer a leitura de que aquele salário não é o que ela merece. Assim, não é o que a lei manda que seja, não é um salário mínimo. Ou a pessoa não tem, principalmente a sua carga horária de 8 horas, né? Então, a pessoa é chamada à noite, a pessoa passa a noite. Quantas empregadas domésticas ficam cuidando dos filhos da patroa, enquanto seus próprios filhos estão nas ruas? Então, o trabalho escravo no Brasil, ele cria um problema gravíssimo para a sociedade brasileira. As pessoas não conseguem explicar e nem lutar pelos seus direitos. E quais são esses direitos, doutora Marinalva? O que uma pessoa que é resgatada de um trabalho análogo ao de escravo tem de direito? Ela tem todos os direitos de qualquer trabalhador que trabalhe, vamos dizer, no comércio, na cidade. Ela tem todos os direitos trabalhistas. O que ela está sofrendo é uma restrição desses direitos, né? Ela está ali, mas totalmente roubada nos seus direitos, na sua dignidade. E quando o Ministério do Trabalho chega, junto com a equipe móvel, que é mais do que o Ministério do Trabalho, tem a Polícia Federal, tem procuradores. Então, nós mostramos para eles todos os direitos, mostramos que a dívida é totalmente ilegal. Digo, a dívida sua você não tem mais, ela foi perdoada porque ela é ilegal. Então, agora você vai ter a receber. E nós damos prazo para que essas pessoas providenciem o pagamento, que alimentem melhor enquanto está nesse trâmite, que é rápido, e que alojem numa situação mais humana, dê água limpa. Às vezes, as pessoas moram numa fazenda de gado leiteiro e nunca viram leite. Então, a gente tem a satisfação de ver eles tomarem leite, em vez de comer só café com farinha, que acontecia muito isso no começo. Mas, como ela falou, não está centrado no trabalho rural. No começo, sim, porque as denúncias eram basicamente todas da área rural e a grande massa dos trabalhadores braçais eram escravos. Mas agora nós sabemos que na área urbana tem, em fábricas, inclusive de moda, né, do setor têxtil e outros tantos, mas eles têm sempre os mesmos direitos. Então, eles recebem 13º, salário que está atrasado, depósito de fundo de garantia. E tem direito a uma coisa muito interessante, que foi uma conquista já depois que começamos a combater, que é o seguro-desemprego para resgatados. Eles não precisam, em um mês, voltar
para a mão de outro Consegue se aliciador, restabelecer, né? porque ele tem aquele dinheiro. Tem também programas de renda do governo que a família entra e que não vai precisar mais se jogar assim, pode trabalhar perto de casa, tem uma capacitação melhor, enfim. Eles recebem também, às vezes, danos morais que o Ministério Público impõe e tem, inclusive, o direito de ser resgatado para a sua residência onde ele foi aliciado. Eles têm que ser devolvidos para o lugar onde ele foi sacado. Bom, mas quem são essas pessoas que caem nas garras dos aliciadores? Esta é a dúvida de um telespectador que nos enviou um vídeo. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Warley Costa, eu moro aqui na cidade de Caldas Novas e a pergunta é: quem são os escravos de hoje no Brasil? Doutora Renízia, qual é o perfil desse trabalhador? Existe identificado quem é juridicamente esse trabalhador. É esse que está desprovido de todos os direitos que ela acabou de elencar. Mas nós precisamos saber que, historicamente, no Brasil, existem pessoas que estão à margem desde a época da abolição da escravatura, que foram largados à própria sorte, todos nós sabemos sobre isso, que houve uma escolha do Estado brasileiro pela imigração de europeus, né, italianos, alemães, e esse problema vem recorrentemente acumulando-se. E nós vemos hoje pessoas que não têm instrução, é uma sociedade extremamente desigual, que trata de forma diferenciada cidadãos e cidadãs, e são essas pessoas que não têm acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, aos bens básicos de sobrevivência, que são as pessoas que serão alvo certeiros, né? E são essas pessoas, em sua grande maioria, estão nos bolsões de pobreza. Quando a gente começou a combater o trabalho escravo, a grande maioria, digamos mais de 80%, eram nordestinos. E as coordenadoras, tinha pelo menos 4 que eram nordestinas, e eles vinham até nós quando identificavam o nosso sotaque, e também pelo fato de ser mulher, eles viverem num ambiente de muita violência. Então, esse perfil de nordestino, ele já está mais miscigenado, porque nós temos agora venezuelanos, nós temos peruanos. Qualquer pessoa que esteja em vulnerabilidade, e os migrantes estão em grande vulnerabilidade, como esses venezuelanos, porque eles não têm onde cair morto. Então, veja que eles são fáceis. Nós sabemos que já tem, inclusive, grupos estruturados explorando esses venezuelanos para as oficinas de roupa. Bom, nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Em que tipo de trabalho as pessoas estão mais sujeitas a esta situação degradante? Vamos conferir aqui. Olá, me chamo Maria de Socorro Pereira de Souza, sou de Goiânia. Gostaria de saber quais são os setores onde existe trabalho considerado escravo no Brasil. Doutora Renízia, onde é mais presente? Eu acho que a Marinalva tocou no ponto, né? Na verdade, hoje está muito pulverizado. Eu falei das empregadas domésticas, ela falou no meio rural. Então, essas pessoas estão em todos os lugares, porque o Brasil se reconciliou muito mal com a sua origem, inclusive com a pobreza brasileira. Nós precisamos de políticas sociais, nós precisamos olhar com mais cuidado, porque essas pessoas, a legislação por si só ela não vai dar conta de resolver esses problemas. Então, as pessoas estão em residências, as pessoas estão no meio rural, as pessoas estão na rodoviária. Qual é o perfil? O perfil é a falta de instrução, a falta de moradia, a falta de dignidade, leva as pessoas a se submeterem a condições desumanas. E o que pode acontecer, doutora Marinalva, com uma empresa ou uma pessoa que emprega trabalho escravo? Bom, se ela for flagrada, denunciada a respeito dessa questão, ela vai responder em vários âmbitos, né? Ela vai responder administrativamente no Ministério do Trabalho com autos de infração, porque sempre essas pessoas cometem, no mínimo, assim, umas 15, 16, 17 infrações. Então, elas têm que pagar os autos de infração, as multas, e têm que fazer a defesa. E quando elas chegarem na parte final, que não tiver mais recurso e forem condenadas administrativamente, eles vão entrar numa lista que é conhecida como lista suja, e a partir daí elas ficam sem poder fazer empréstimo nos bancos oficiais, não podem participar de concorrência pública, também vão pagar danos morais na Justiça do Trabalho, que é outro âmbito, e também podem responder criminalmente na Justiça Federal e podem até ir para a prisão. E só complementando, o grande estigma
do escravo hoje é ser oriundo do trabalho infantil. Aí é que está todo mal, porque nós temos mais de 2 milhões de crianças sendo exploradas ainda no país. E no caso de crianças e adolescentes é ainda mais grave, não é mesmo? Grave, porque qual vai ser o destino delas se nada for feito até elas chegarem à idade adulta? Bom, nós vamos continuar a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, a gente faz um rápido intervalo e já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre uma triste realidade. Mesmo após 130 anos da Lei Áurea, trabalhadores ainda são submetidos a condições análogas a de escravos. Sobre este tema, eu converso com a historiadora Renise Garcia Felice, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, e com Marinalva Dantas, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. E a Lei Áurea libertou os escravos, mas não conseguiu mudar por completo a cultura brasileira. Vamos à próxima pergunta enviada para a nossa produção. Pode rodar aqui. Me chamo Rafael da Silva, sou de Taubaté, São Paulo. 130 anos depois da Lei Áurea, os negros ainda são considerados vítimas de preconceito. Isso vem da época em que eles eram escravos? Doutora Renise, o que dizer para o Rafael? A questão racial é um problema mundial, né? Mas aqui nós somos o país com maior presença de negros fora do continente africano. Nós somos hoje 56% da população brasileira. E é importante que nós foquemos que o trabalho escravo, ele, na verdade, ele tem a ver com uma determinada tratamento dado aos determinados segmentos do Brasil. A Lei Áurea não consegue mudar a cultura brasileira. O que consegue mudar a cultura brasileira é a educação qualificada. E as pessoas, não adianta, na verdade nós tivemos algumas conquistas legais em termos de discussão do preconceito de gênero, do preconceito racial, o artigo 26A, que obriga o ensino de história da África e cultura afro-brasileira, mas nós fazemos pesquisas na questão da implementação dessas políticas públicas ou dessas políticas educacionais e nós estamos vendo que, em sua grande maioria, elas não são cumpridas. Elas não são cumpridas porque o obstáculo está justamente na questão do preconceito que o próprio professor ou que a sociedade brasileira tem em relação a isso. Então, se você não acredita que tenha preconceito contra negro, se você não percebe a humanidade daquela mulher, se você não percebe a humanidade daquele homem, não tem como você reconhecer que o que você está fazendo com ele não é justo, porque você não o considera nem como gente. Então, é preciso que nós tenhamos a legislação ao nosso lado para que nós possamos utilizar a palavra cumpra-se. Se você não está entendendo, lamento muito, mas cumpra-se. Então vamos falar sobre legislação, doutora Marinalva. O que pode acontecer com quem comete um crime de racismo? É horrível essa história do preconceito, mas no Brasil, graças a Deus, é crime previsto em lei que o preconceito racial é crime. Os outros tipos de lugar, de origem, de etnia, essas coisas, eles são agravantes de outros crimes. Mas eles não são como um crime autônomo, não estão. E o que pode acontecer com a pessoa que comete um crime como esse? Tem pena de prisão, tem toda uma legislação para combater isso. Na verdade, nós temos o crime contra o racismo. Esse é mais difícil de você provar. Mas nós temos hoje o crime contra a injúria racial. Sim, esse tem tido mais casos e mais fácil, entre aspas. Inclusive, aqui no Ministério Público, né, tem trabalhos sendo feitos, inclusive com formação e cursos para que as pessoas compreendam o absurdo que é a prática do racismo. Só para concluir, assim, pensando que na verdade, é um conjunto de assimetrias. Então, você tem que ver numa perspectiva interseccional. É a questão racial, é a questão de gênero, é a questão econômica, que coloca essas pessoas em condições subhumanas. Quem está sendo alvo dessa discriminação e quem a pratica, que não se enxerga como algoz. Isso é o grande problema. Bom, e voltando a falar do crime que motivou o nosso programa de hoje, o trabalho escravo, a gente foi ouvir a opinião das pessoas nas ruas. Nós vamos conferir aqui. Pode mostrar. A escravidão já foi abolida há muito tempo e até hoje ainda existe trabalho escravo, mas na realidade o pessoal não reconhece isso, né? Pensa que é um trabalho normal, mas na verdade eles estão sendo escravizados. A sociedade ela evoluiu em alguns pontos, mas em outros não.
Então ainda tem o trabalho escravo, ainda tem pessoas que são muito mal remuneradas e trabalham muito mais do que as 8 horas, né, por dia. E assim, eu acho que para melhorar tudo isso deveria ser começado pela educação. Políticas públicas mesmo, né, valorizar mais o pobre no Brasil, né, dar mais oportunidades através de programas voltados à educação, né. E para mudar isso tem que ter mais oportunidade de emprego, gerar a economia, tem que subir no caso. Seria novas oportunidades de emprego, abrir muito mais empregos para não gerar essa escravidão por conta de necessidade. Bom, doutora Renise, eles falaram aí basicamente o que a gente já comentou aqui, né? A senhora já tocou na educação, mas ela é a chave para poder combater tudo isso. Né? Eu trabalho com políticas públicas, Flávia. Então, assim, eu não tenho a mínima dúvida. E políticas públicas e políticas educacionais. Então, assim, o meu grande... Assim, eu sou uma ativista mesmo da causa, é da necessidade de que as pessoas compreendam que políticas sociais neste país não devem ser moedas de troca partidária. Isso é questão de direitos, é questão de dignidade humana. O Brasil, brasileiros e brasileiras, não têm essa consciência. Entende? Então, enquanto nós não caminharmos, avançarmos em relação ao direito básico à educação, saúde, esporte, cultura, quando você mata num jovem a expectativa de um futuro, você está jogando ele nessa condição de subhumanidade. E do ponto de vista da fiscalização, doutora Marinalva, o que pode ser feito? Hoje em dia, nós estamos com um respaldo jurídico muito bom para se combater o trabalho escravo. Espero que não mudem a lei, porque como a lei foi mudada, ficou mais clara a gente identificar o que é um trabalho escravo. Porque em 1995, quando fomos a primeira investida, nós encontramos em um único estado, que foi Alagoas, cerca de 23 mil pessoas que deveriam ter sido resgatadas, mas a lei não dizia claramente que aquela situação era escrava. Se fosse hoje, teríamos resgatado em uma semana, em 15 dias, 23 mil pessoas. Então, essa lei precisa ser preservada. Mas, exatamente, por ser crime, e como nós tivemos alguns avanços, as pessoas que escravizam também têm as suas reações para ocultar cada vez mais o trabalho escravo. Você vê a importância da fiscalização. Exatamente, né? Mas a gente precisa de ter uma inteligência muito grande para a gente ir no foco certo. As pessoas precisam ajudar a inspeção do trabalho, porque temos poucas equipes, temos poucos auditores, mas se eles forem bem orientados para os focos certos, é claro que a gente tem uma inteligência, tem um monitoramento de pessoas que já escravizaram, já foram flagradas, mas estamos sempre muito dispostos a ir resgatar esses brasileiros que ainda não são livres. E a própria sociedade pode ajudar? Eles podem denunciar quem procurar se alguém desconfia que está havendo trabalho escravo ali na vizinhança, por exemplo? Tem alguns indícios que dão para identificar. A pessoa pode e deve denunciar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público, ao Ministério do Trabalho. Então, tem as parcerias todas, tem a sociedade civil, a CPT e várias outras entidades que estão ligadas a direitos humanos. Tem Pastoral do Migrante. Então, as pessoas, às vezes, que são escravas, agora falam outro idioma, né? Inclusive, nós encontramos haitianos em Boa Vista, que já tinha vindo do Haiti por conta do terremoto e ficou na Venezuela. E da Venezuela, com essa crise, veio para o Brasil. Então, já está no terceiro idioma e ainda não tem a sua cidadania. Então, é fundamental a consciência, né, da sociedade. Gera mais problemas, mais discriminação. Um outro tema, eu trabalho no Programa de Direitos Humanos da UNB também, na Faculdade de Educação. Um outro tema que o Brasil tem que prestar muita atenção, que nós estamos muito atentos, é a questão de tráfico de pessoas e a questão da imigração. A imagem recorrente do negro em condição de subalternidade, por exemplo, nós somos 1%. É muito raro você ter pessoas com o meu fenótipo na universidade. O estudo do professor José Jorge, nós somos cerca de 1%. Hoje nós temos uma presença maior em função das políticas afirmativas na universidade de estudantes negros. É extremamente importante que essas políticas caminhem, as pessoas precisam compreender isso. Porque aí não fica uma fala isolada
Entende? Então, assim, as pessoas estão naturalizando a condição de miserabilidade e uma pseudo-inferioridade de homens negros, crianças negras e mulheres, em sua grande maioria, são as mulheres que são tráfico de mulheres, em grande maioria, são mulheres negras. São essas mulheres que estão em condição de subalternidade. Então, assim, é preciso que nós pensamos nas imagens que nós estamos divulgando, na forma recorrente de colocar essas pessoas em condição de subalternidade em novelas, por exemplo, e N coisas mais. As pessoas estão naturalizando a desumanização de negros, mulheres, indígenas. Bom, e antes de encerrar o programa de hoje, a gente assiste a uma campanha promovida pelo Ministério Público Federal contra o trabalho escravo. Pode mostrar aqui. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Bom, doutora Renísia, doutora Marinalva, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. E obrigada também pela sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.